Fala, velocistas, tudo bom com vocês? Rapaz, eu tô começando a ficar velho pra essas coisas, viu? Bom, eu espero que todos vocês estejam muito bem fisicamente e principalmente psicologicamente também. Galera, tivemos aí o episódio 13 dessa 7ª temporada, que foi um episódio voltado pra Cecil. Então, como a gente tem algumas coisas pra analisar nesse episódio, pra elogiar e também pra criticar, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo nesse canal, não se assuste com a duração desse vídeo. Afinal, a Legado Flash tem o maior prazer em trazer as melhores e mais profundas explicações sobre a série. Bom, pessoal, quando eu comecei a assistir esse episódio, eu postei lá nos stories da Legado Flash que eu tava assistindo justamente a parte da abertura dele, porque a abertura dele já começa com um tom de película branca, né? E muita gente mandou mensagem pra mim perguntando: nossa, será que é o Godspeed? O Godspeed aparece? O Godspeed isso? O Godspeed aquilo? Mas pra mim eu já sabia que o Godspeed não ia aparecer, porque não era o foco do episódio, porém eu achei que seria um episódio voltado pra alguma coisa mais psicológica, né? Porque a película tava branca. Eu normalmente quando eles usam uma coisa branca, preta assim pra destacar, é porque coisa boa não vai vir daí. E pra quem assistiu meu último review sabe que eu acertei, né? Uma coisa que também não era tão misteriosa assim, era bem evidente, bem óbvia, que foi nada mais, nada menos do que o pirata psíquico. Mas não foi dessa vez uma pessoa no geral, na verdade foi a máscara. Tipo, a máscara que controla, sabe? A máscara que faz as pessoas enlouquecerem. Eu achei que o episódio foi bom, mas, como sempre, podia ser melhor. O que podia ser melhor são aqueles detalhes que quando a gente vê uma cena de ação ou algo do tipo, a gente pensa, pô, será que o Flash vai fazer isso? Será que eles vão resolver de tal jeito? E a gente fica tipo, foi só isso. Bom, no início desse episódio a gente viu que o Joe e a Cecil estavam investigando a Kristen Kramer, já que ela substituiu o Joe como capitã da polícia, porque eu achei bem tosco, mas enfim. Eles quiseram então tentar encontrar algum podre, alguma coisa do passado dela, que eles possam, né, tentar usar contra ela, estão investigando ela. A gente viu na cena em que o Flash foi falar com a Cecil, que ela acabou atacando ele, e ele acabou acordando numa sala branca, com uma luminosidade bem branca. A gente viu que a Cecil tava lá apavorada no chão da sala. Ela contou qual foi a última lembrança que ela teve do Barry, que era quando ela tava conversando com o Joe, e ela simplesmente foi atacada por aquele raio roxo que nós presumimos que era o Psyche mesmo, que tivesse sido sem querer, e depois ela foi presa lá dentro. Na mesma hora que ela caiu no chão, ela ficou presa lá dentro. E o Barry falou pra ela que isso daí aconteceu há 2 semanas atrás, não foi agora. Então a gente pode concluir que a Cecil ficou trancada naquele quarto na mente dela, por 2 semanas inteiras. E novamente, ninguém percebeu nada. Já basta a 6ª temporada que o Barry não reconheceu que não era Iris. E agora o Joe não reconhece a Cecil, tipo, diferente por 2 semanas. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que elas mereciam melhores maridos, viu? Porque, poxa, os caras não conseguem notar a diferença na pessoa que eles casaram. E aí, do início do episódio até quase o final, a gente presumiu que o Psyche teve alguma coisa a ver com isso. Tanto que o próprio Barry falou que uma das pessoas que podia ter feito isso, que controla a mente, essas coisas assim, é o Psyche. Mas não faria sentido porque ele já estava do nosso lado, né? Do lado do bem, por assim dizer. A gente já sabia que era o pirata psíquico que estava fazendo isso. Agora, o que nós não entendemos é como que aquele raio roxo que a gente presumiu que era o Psyche jogou ela pra dentro de uma prisão onde supostamente o pirata psíquico tava controlando a cabeça dela. E aí no final do episódio a gente conclui que aquele raio roxo que atingiu ela não era o Psyche. Era o pirata psíquico, melhor dizendo, a máscara do pirata psíquico. Só que por alguma coincidência de roteiro da série, eles decidiram usar a mesma cor de efeitos especiais pra fingir que era o Psyche, entendeu? Sendo que, na minha opinião, isso daí é roteiro fraco, tá? Isso daí é preguiça no roteiro. Simplesmente a máscara viu que tava tendo uma tempestade de raios por Central City. Tem lá raio roxo, raio azul, raio verde, né? Que são as cores lá das forças. Aí, simplesmente, a máscara fala, não, quer saber? Eu vou lá selecionar aquela espécie de, não vou dizer telepata, né, mas aquela pessoa lá que tem uma habilidadezinha mais afundada no cérebro, e aí eu vou usar um raio roxo pra disfarçar, já que tá tendo uma tempestade de raios no céu, ninguém vai notar. That's just lazy writing. A gente viu que durante o episódio, Barry e Cecil ficaram presos naquela sala, tentando andar por aquele hospital, mas o episódio não focou tanto lá dentro, focou mais lá fora, o que estava acontecendo lá. Tanto que eles até trouxeram uma convidada especial, né, que foi a Sue Gibbon, mas a gente vai falar
dela um pouquinho mais à frente. E aí durante o tempo do Barry e da Cecile lá dentro, o Barry até tentou vibrar pra sair daquela sala, mas evidentemente, por conta do roteiro, o Barry não tinha os poderes dele, então ele não conseguiria vibrar e sair pela porta. Aí a gente viu lá que o Chester, a Iris e a Cecile estavam tentando ver o que estava acontecendo com o Barry, e a Cecile, eu acho que, eu presumi na hora que ela tava fingindo sentir quem que era que tava lá dentro, mas ela não fingiu, provavelmente ela realmente falou a verdade, dizendo lá que viu uma luz no meio da escuridão com uma máscara dourada. E aí o Chester falou que já sabia de quem que eles estavam falando, que não era nada mais nada menos do que o pirata psíquico, né? Aí o time contou que teve uma historiazinha lá com ele, um negócio de Arkham, mas que a máscara não foi devolvida, a máscara foi devolvida para o museu de Central City e estava lá trancada a 7 chaves e não tinha como eles terem acesso a isso. E aí o Chester e a Caitlin tiveram uma brilhante ideia de resolver toda a situação usando o inibidor cerebral que eles tentaram usar para deter o DeVoe. Só que eles precisavam da máscara para isso funcionar. E aí a Cecile meio que dá aquela indireta de tipo, poxa, pena que vocês não podem pegar a máscara do museu, né? E aí o Chester fica tipo, olha, podemos. E aí ele simplesmente chama quem? A Sue Gibbon pra ajudar ele a roubar a máscara. Eu achei que foi legal a presença dela de novo na série. Aí no início, a Sue até desconfia que a situação tava fácil demais pra eles conseguirem roubar essa máscara, mas o Chester, sendo muito otimista, fala que não, que o time Flash realmente faz as coisas ficarem mais fáceis, que eles vão conseguir, vai dar tudo certo. Até que chega lá na hora em que eles estão tentando roubar a máscara e simplesmente do nada, aí eles têm um flashback do que a Cecile disse sobre a máscara, sobre como roubá-la do museu e do caso que ela tava investigando. Aí a Iris simplesmente avisa a Sue que aquela lá não era a Cecile, pra ela tomar cuidado. E aí a Cecile nessa mesma hora ataca a Sue, faz ela desmaiar com aquela maquinazinha lá e pronto, ela foge de lá. Porque o plano da máscara do pirata psíquico era conseguir expandir o poder dele de um jeito que ele pudesse ficar permanente dentro da Cecile. No caso, a máscara controlando ela, né? Porque não tinha uma pessoa controlando aquilo. Só que aí ele precisava o quê? De uma ferramenta extra para conseguir isso. E aí, novamente, o Chester fala que essa ferramenta extra que eles precisavam era a cadeira do DeVoe. Aí eles fazem aquela entrada triunfal lá, né? De tirar a lona de cima da cadeira, como se fosse uma surpresa pra gente. Faz poucos episódios, se eu não me engano, realmente poucos episódios, que a gente viu essa cadeira. Então assim, eu achei que o drama que eles quiseram botar, ou a entrada triunfal, não colou não. Foi bem, tá, a cadeira de novo, já vi. Aí no meio tempo em que tudo isso vai acontecendo, o Barry e a Cecile continuam tentando escapar lá daquela saída em que a Cecile, na verdade, confessou depois pra ele que aquilo foi um momento da vida dela que ela tem muito medo, que foi quando ela ficou internada no hospital lá em Texas, no México, se eu não me engano. E aí o Barry depois conseguiu passar um discurso motivacional que, na verdade, acho que foi um bom discurso. Tanto ele quanto a Iris passaram bons discursos motivacionais nesse episódio, que me surpreendeu. Porque depois que a Sue deu um esporro no Chester, por ter sido meio que desmaiada lá, né, ter sido enganada pela Cecile, o Chester ficou muito mal. E isso daí é uma das coisas que eu gosto do Chester, viu, pessoal? Eu gosto do fato do Chester ser humilde a ponto de reconhecer na mesma hora que ele erra, ou até quando o Chester não tem que pedir desculpas por algo que realmente não foi necessariamente culpa dele, ele se rebaixa e pede desculpas. Eu gosto muito disso no personagem dele. Aí a Iris passou um discurso motivacional lá pra ele, que depois foi ele que foi a parte desse discurso que ele teve a ideia que precisava da cadeira do DeVoe pro plano lá do pirata psíquico dar certo. Aí no meio tempo em que o Flash vai falando com a Cecile, passando aquele discurso motivacional pra ela, dizendo que ela tem que ser forte e não deixar o medo desse lugar dominar ela, ela fala pra ele aquela hora, né, tipo, olha, eu não sei se eu sou forte o bastante pra vencer esse medo. E aí o Flash na mesma hora olha pro corpo dele e vê aquele efeitinho de raio laranja, que por sinal, não sei se vocês perceberam, mas me lembrou muito os efeitos de raio das primeiras temporadas. Porque esses efeitos assim, dos raios, literalmente raios passando devagarzinho assim pelo corpo, é o efeito que eu acho mais bonito. Não aquela coisa de eletricidade toda passando pelo corpo dele, que nem, por exemplo, aconteceu com a Killer Frost quando ela ganhou os poderes do Flash. Aí tem a cena em que eles estão lá fora, e aí, supostamente, aquela Cecile do mal lança uma rajada de energia pra tentar atacar a Cecile, e aí o Flash começa a correr, né? Pra, na minha concepção, tentar tirar a Cecile da frente, porque ele é o homem mais rápido do mundo, então ele tem velocidade para simplesmente tirar a Cecile da frente. Mas não, ele é muito esperto de apenas vibrar, passar por ela e ser atingido
por aquela energia, entendeu? E são esses detalhes que eu fico irritado, velho, porque eu não aguento mais ver o Flash apanhando, cara. Ou o Flash derruba o bandido em 2 segundos e coloca o gema nele, ou o Flash é derrubado por uma rajada de energia toda hora, velho. Podia ter tentado correr pra frente da outra, dado um burro, mas não, né? O roteiro não deixa ele fazer isso. O roteiro faz com que ele seja atingido e caia no chão. Mas como o foco do episódio foi a Cecil, a gente viu que depois ela conseguiu ter força o bastante para controlar toda a situação. E aí ela liberou depois uma rajada de energia dos olhos. Enfim, derrotar, né, a pirata psíquico na cabeça dela. Enquanto isso, lá fora, a Cecil e o Chester estavam tentando derrotar a Cecil, que estava na cadeira do Devil. E quando a Iris fingiu que se rendeu, né, o Chester chegou com aquela espada samurai, que eu achei bem engraçado ele usar a espada samurai pra quebrar a cadeira do Devil. E olha só, eu acho que dessa vez quebrou mesmo, viu? Eu acho que eles não vão mais ter como usar aquela cadeira. E eu acho que é melhor assim, porque você percebe que eles guardam esses apetrechos tecnológicos no laboratório. E é muito perigoso guardar tudo isso num lugar só, porque aí pode vir um vilão, ter acesso àquilo e usar contra eles, entendeu? Então eu acho que é até melhor ele ter quebrado de vez essa cadeira do Devil e não ter mais acesso a ela. E aí pronto, depois todo mundo acordou, todos ficaram bem, e teve aquele momento em que o time tava reunido lá, e aí a Sue convidou todo mundo lá pra ir pra aquela cobertura, relaxar um pouco, e aí a Iris e o Barry falaram que o Chester é um membro oficial da equipe agora, né? É um membro importante, que ele também tem voz dentro da equipe, sempre que ele tiver uma ideia, uma sugestão ou algo do tipo, que ele pode realmente falar, que ele é tão importante quanto qualquer outro membro do time. Aí foi engraçado aquela parte do início do episódio em que o Chester acha que, sei lá, tem um equipamento caído no chão, a gente acha que alguma coisa vai atacar ele, e aparece lá o Flash todo descabelado, e aí eles com a camiseta do lado do avesso. Tipo, deu pra ver que eles realmente estão querendo fazer questão de fazer uma família, né? Se é que vocês me entendem. E vocês estão vendo que o Barry e a Iris estão se esforçando muito pra fazer filho, né? Por isso que, ó, vai sair logo 2 de uma vez só. 2 Velocities de uma vez só. E pra terminar, vamos comentar rapidamente sobre a cena pós-crédito, que na verdade nem foi uma cena pós-crédito tão empolgante assim. A Kristen Kramer, ela pode ter feito uma emboscada para aqueles policiais, para aquelas pessoas da equipe dela que acabaram sendo mortos lá naquela missão que ela fez. E o Joe disse que supostamente ela poderia estar trabalhando com o inimigo. Então, se isso for verdade, a razão pela qual ela está decidindo ficar aí e lutar contra os meta-humanos não é uma razão legal, e talvez ela pode estar trabalhando com uma outra pessoa que também queira matar e derrotar esses meta-humanos. Talvez até mesmo o Flash, hein? A gente não sabe ainda. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Basicamente não tem muito mais o que falar. Bom, deixem nos comentários se vocês gostaram do episódio ou acharam ele meio tosco. Deixa aí que eu vou ler e vou responder cada um de vocês, tá ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.